O Band Cidade está de volta e eu recebo aqui no estúdio o presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, o juiz Erval Sampaio. Presidente, boa noite, bem-vindo. Boa noite, prazer enorme, é a primeira vez como presidente da associação voltar a esse seu conceituado programa. Eu não me canso de dizer, Ana, que é uma satisfação muito grande quando eu bato papo com você. Você é uma jornalista tão antenada, tão comunicativa por excelência, inclusive de várias formas. E a gente vem bater papo não só sobre assuntos locais, mas uma visão nacional ímpar. Isso é que denota realmente o grau de lucidez e acompanhamento de todos os fatos que você tem. Muito obrigada, doutor Erval. O senhor assumiu a presidência da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte e em um momento onde o próprio judiciário, eu falo do contexto do país, ele está em xeque, está na berlinda. O que se coloca de mais desafiador neste posto, nessa nova função, doutor Erval? Verdade, Ana. Não tem como a gente dizer que o judiciário não é a bola da vez em todos os sentidos. Não só no aspecto de que ele tem decidido pautas importantíssimas, que é inevitável, o que eu diria, de se imbricar, ou seja, do link entre o direito e a política faz parte. Indiscutivelmente, o Poder Judiciário não pode se imiscuir nas atribuições dos outros poderes. Mas, inevitavelmente, por força da garantia constitucional do acesso à justiça, que toda violação, ameaça de lesão ao direito chega ao judiciário. Por quê? Porque uma das pessoas que acham que houve essa lesão leva ao judiciário. Olha, Ana Ruth, você nunca imaginou, eu penso, por mais que você tenha toda a sua experiência, que a gente chegasse num patamar onde a população brasileira sabe o nome dos 11 ministros do STF e não sabe ainda, por exemplo, os 11 titulares da seleção brasileira há 3, 4 meses da Copa. Se a gente for rememorar um pouquinho, por exemplo, esse filme fantástico que passou da Copa, onde todo mundo sabia aquela seleção primeira que foi campeã, hoje a gente não sabe, e hoje a gente sabe todos os ministros, a gente sabe as posições, a gente discute, inclusive, o que é que o ministro A, B ou C vai votar ou como é que ele vai. Então, é um momento dificílimo. Como é que eu penso que é o maior desafio do Poder Judiciário hoje? É mostrar à população, e ele não tem feito isso, ele não tem se comunicado, e quando se comunica, não se comunica bem. Você sabe que é muito importante a comunicação, a parte da informação. Nós temos que mostrar para a população o que de bom o judiciário faz no dia a dia. É impressionante como a gente não mostra. A gente só fala, evidentemente, e há um interesse muito grande, se percebe claramente, inclusive a mídia mais robustecida, a mídia mais imparcial, aquela mídia que verdadeiramente se preocupa com a verdade dos fatos, ela vê isso, ela vê uma campanha orquestrada. Então, como dar vamos dizer, uma espécie de contragolpe? Trazendo o lado bom, trazendo a pauta positiva. Então, eu penso que a partir do Supremo Tribunal Federal, o Supremo também tem o que de muito bom mostrar. Evidentemente, você pode trazer aqui, faz parte, caso que você entenda que o Supremo não agiu bem, não só no mérito, mas na forma de proceder. Mas se a gente for conversar sobre o Supremo, você vai trazer decisões ótimas para a população, decisões inclusive históricas, decisões importantes que o Supremo Tribunal Federal tomou. Isso acontece em todos os outros 80 tribunais. Então, a gente tem que pegar e começar a falar desses 81 tribunais, o que eles têm de bom. Para finalizar, só para você ver como a gente não fala, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte é o tribunal mais produtivo do país. A gente não fala. Agora, qualquer coisa relativo a um benefício legal, um direito amplo no sentido, e que se quer falar de modo pejorativo, se fala. Por que não se fala que o tribunal, repito, é o tribunal mais produtivo do país? Segundo os dados do CNJ, julgou 154% da meta 1, ou seja, 54% de processos a mais do que o que deveria julgar. Você está vendo? Todos os 80 tribunais, afora o tribunal que eu estou lhe dando um dado, tem algo de positivo para mostrar para a sociedade. São injustas essas críticas que se fazem ao judiciário, sobretudo aos benefícios dos magistrados, doutor Erval? A gente tem que discutir isso, evidentemente, de um modo mais profundo, não é? Esses benefícios, inclusive, todos eles, e eu estou sempre disposto a conversar e a discutir, e eu não quero que o amigo e a amiga de casa necessariamente concorde comigo. Eu quero que os telespectadores e que a mídia dê oportunidade para o Poder Judiciário falar inclusive de modo claro, que a magistratura possa se portar e trazer o outro lado.
Esses benefícios, como por exemplo, talvez o mais questionável de todos, o auxílio moradia, é um direito indiscutivelmente, sob a ótica legal, um direito de um trabalhador, baseado em 3 atos normativos, em uma decisão, e que eu pergunto sempre para as pessoas, será que o amigo e amiga de casa, você mesmo como jornalista, a gente tem que deixar, de um modo geral, de tanta hipocrisia. Nós vamos abrir mão de direitos indiscutíveis sob a ótica legal? E aí a gente tem que analisar a complexidade, a natureza e peculiaridade dos cargos de um juiz. Não se dá para comparar o cargo de juiz, não estou querendo dizer que o juiz é melhor do que todas as profissões, mas é uma profissão que, por exemplo, não tem nenhum dos direitos trabalhistas comuns que a gente conhece, hora extra, FGTS, não tem direito a trabalhar em nenhuma outra profissão que não professor, que na prática, inclusive, nem está tendo. Porque, por exemplo, concurso público. Você sabe, não se abre mais concurso público para juiz de 20 horas, só se abre 40 horas ou dedicação exclusiva. O juiz não pode. O juiz não pode ocupar. Então, veja, a peculiaridade da atividade do juiz já o coloca numa situação diferenciada. E a gente precisa ter bons profissionais. Você sabe que o mercado seleciona no seu ramo. Se você não tiver um profissional que tem uma atratividade, por exemplo, tirar você daqui da Band e ir para outra emissora, a emissora vai ter que te dar benefícios que comprove que tu não, peraí, afora o salário, eu vou ter situações que vão demonstrar que lá eu vou estar melhor para eu poder desenvolver. Porque a Ana Ruth, por exemplo, é diferenciada, é uma jornalista das melhores. Nós queremos que na linha do judiciário tenhamos juízes a exemplo de Ana Ruth Dantas dentro do jornalismo. E Ana Ruth, trazendo para o juiz, você não vai conseguir sem ter atratividade, você sabe. Funciona assim. Então a magistratura tem essas peculiaridades. Doutor Erval, amanhã, provavelmente, o Supremo Tribunal Federal vai colocar para votação, ou pelo menos para análise, a questão da prisão de segunda instância. Uma decisão de 2016, que já esteve vulnerável esse ano, que já pode mudar amanhã. Qual o tipo de segurança jurídica que a gente vive nesse país, doutor Erval? Ana, que pergunta, viu? Eu lhe parabenizo por isso. Você toca agora, eu queria, essas 2 primeiras perguntas eu falei com muita alegria como presidente da associação. E eu não posso falar mais como presidente da associação. Por quê? Porque dentre os associados, há colegas que pensam de um jeito, há colegas que pensam do outro, e nós temos que respeitar. Então a associação não pode se portar dentro desse tema da maneira que eu vou esboçar agora, porque esse é um pensamento meu. Eu acompanho literalmente, com todas as letras, o que você diz. Não tem quem aguente mais essa insegurança jurídica. Está faltando demais isso para o judiciário. É uma crítica que eu, como cidadão, faço. A gente tem que começar a definir as coisas dentro do judiciário. Você muito bem disse, 2016 foi uma decisão bem fundamentada, eu particularmente a acompanho, eu tenho textos escritos, entrevistas sobre isso, eu entendo que a decisão interpretou bem, com todo o respeito que eu tenho a esses outros constitucionalistas que dizem que não há o respeito à presunção de inocência, eu entendo que há sim, não há 3º nem 4º grau de jurisdição, é um absurdo imaginar que se pode levar ao STJ e STF questões fáticas que não pode. A presunção de inocência não é um direito absoluto, a interpretação correta feita. E agora, mais uma vez, houve o julgamento do habeas corpus, onde, para mim, um voto memorável da ministra Rosa Weber, para mim, ela trouxe algo que está faltando ao judiciário.